Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, a queda de Ademir marcará apenas o início de uma nova etapa da vingança de Adriana. Depois de conseguir desmascarar um dos homens que mais contribuíram para destruir sua reputação, a fisioterapeuta deixará claro que sua missão está longe de terminar. Para ela, nenhuma das pessoas que participaram de sua condenação poderá escapar das consequências. Agora, um novo nome passa a ocupar o centro de seus pensamentos: Ulisses. Desde que deixou a prisão, Adriana prometeu a si mesma que não descansaria enquanto toda a verdade não viesse à tona. Durante anos, ela conviveu com o peso de uma condenação injusta. Perdeu parte da própria vida atrás das grades e viu pessoas que amava se afastarem por acreditarem nas mentiras construídas contra ela. Cada lembrança desse período doloroso alimenta ainda mais sua determinação em fazer justiça com as próprias mãos. Depois da derrota de Ademir, muitos imaginam que Adriana finalmente encontrará paz. No entanto, ela sabe que derrubar apenas um dos envolvidos não é suficiente para reparar todo o sofrimento que enfrentou. Em sua visão, existe uma rede de interesses que foi responsável por transformá-la na principal culpada de uma tragédia que jamais provocou. Enquanto todos os participantes dessa trama continuarem impunes, ela não conseguirá seguir em frente. Com esse pensamento, Adriana decide rever cada detalhe do julgamento que mudou sua vida. Ela separa documentos, relembra depoimentos e revive momentos que preferiria esquecer. Embora seja doloroso recordar tudo o que aconteceu, a protagonista acredita que somente entendendo como cada peça se encaixou, conseguirá desmontar o plano criado por seus inimigos. Ao analisar os depoimentos, um nome começa a chamar sua atenção repetidamente: Ulisses. O empresário teve participação importante durante as investigações, e suas declarações ajudaram a fortalecer a versão apresentada contra Adriana. Na época, ela acreditava que ele apenas repetia aquilo que ouvira de outras pessoas. Agora, porém, passa a desconfiar de que sua participação foi muito maior do que imaginava. Em vez de agir por impulso, Adriana decide mudar completamente sua estratégia. Diferente do confronto direto que muitos esperam, ela opta pela paciência. Cada passo será cuidadosamente planejado, pois sabe que um erro pode colocar tudo a perder. Seu objetivo não é apenas desmascarar Ulisses, mas fazê-lo enfrentar as consequências dos próprios atos diante de todos. Enquanto observa discretamente a rotina do empresário, Adriana percebe que existe algo estranho em seu comportamento. Ulisses demonstra nervosismo constante, recebe ligações misteriosas e frequentemente desaparece sem dar explicações à família. Esses detalhes despertam ainda mais a curiosidade da fisioterapeuta. Pouco tempo depois, ela consegue descobrir o motivo de tanto segredo. Ulisses enfrenta um grave vício em jogos de azar, problema que mantém escondido de praticamente todos ao seu redor. O empresário acumulou dívidas, passou a tomar decisões desesperadas para conseguir dinheiro e vive com medo de que sua situação seja descoberta. Adriana entende imediatamente o tamanho dessa informação. Caso o vício venha à tona, Ulisses poderá perder muito mais do que dinheiro. Seu casamento ficará ameaçado, sua credibilidade como empresário poderá ser destruída e sua permanência na joalheria da família entrará em risco. Mesmo carregando profunda mágoa, Adriana evita qualquer atitude precipitada. Em vez de revelar imediatamente o segredo do rival, ela conclui que essa fragilidade poderá ser muito mais útil se for utilizada no momento certo. Para isso, continua observando cada movimento do empresário sem levantar qualquer suspeita. Ao mesmo tempo, outro acontecimento desperta sua atenção. Ulisses começa a se aproximar de Liris, mulher que conheceu Adriana durante o período em que ela esteve presa. A antiga companheira de cela reaparece de maneira inesperada e rapidamente conquista a confiança do empresário. Essa aproximação deixa Adriana intrigada. Ela conhece Liris melhor do que qualquer outra pessoa e sabe que a ex-detenta dificilmente faz qualquer movimento sem um objetivo específico. Por isso, passa a acompanhar discretamente todos os encontros entre os dois. Quanto mais observa a relação, mais percebe que Liris pode se tornar uma peça importante em seus planos. Além de ganhar espaço na vida de Ulisses, ela demonstra facilidade para fazê-lo falar sobre assuntos que normalmente manteria em segredo. Adriana acredita que essa amizade poderá abrir portas para descobrir informações preciosas sobre Pilar, mulher que ela considera a verdadeira responsável pela destruição de sua vida. Desde o início, a fisioterapeuta tem certeza de que a poderosa empresária manipulou diversas pessoas para garantir sua condenação. Por isso, ela decide agir com inteligência. Em vez de pressionar Liris ou exigir informações, prefere esperar.
Quanto mais tempo Ulisses permanecer próximo da antiga detenta, maiores serão as chances de que novos segredos apareçam naturalmente. Enquanto isso, Pilar continua acreditando que Adriana perdeu forças após deixar a prisão. Sem imaginar que está sendo observada, a empresária mantém sua rotina normalmente, convencida de que ninguém será capaz de provar seus antigos crimes. Mas Adriana está mais determinada do que nunca. Cada passo de Pilar passa a ser monitorado cuidadosamente. A fisioterapeuta reúne documentos, conversa com pessoas do passado e liga a acontecimentos que antes pareciam desconexos. Aos poucos, começa a enxergar um cenário muito maior do que imaginava. Ulisses, sem perceber, transforma-se em uma peça central desse quebra-cabeça. Seu comportamento impulsivo, as dívidas escondidas e a proximidade com Liris fazem dele um elo importante entre o passado e os segredos que Adriana pretende revelar. Apesar do desejo de vingança, Adriana faz um esforço para não permitir que a raiva controle suas decisões. Ela sabe que, se agir movida apenas pelo ódio, poderá cometer os mesmos erros daqueles que destruíram sua vida. Por isso, estabelece uma regra para si mesma. Cada golpe deverá ser baseado na verdade. No entanto, ela também deixa claro que não demonstrará qualquer piedade diante daqueles que contribuíram para sua condenação. Para Adriana, chegou o momento de inverter os papéis. Durante anos foi ela quem sofreu acusações, julgamentos e humilhações. Agora, serão seus adversários que precisarão responder por tudo o que fizeram. Sem que ninguém perceba, a protagonista dá início à fase mais perigosa de sua vingança. E Ulisses, que acredita manter todos os seus segredos protegidos, está prestes a descobrir que alguém conhece a verdade capaz de destruir tudo o que construiu. A estratégia de Adriana começará a produzir resultados muito antes do que ela imaginava. Depois de semanas observando discretamente os passos de Ulisses, a fisioterapeuta perceberá que o empresário está cada vez mais pressionado pelas próprias escolhas. As dívidas provocadas pelo vício em jogos aumentam rapidamente. E o medo de perder tudo faz com que ele cometa erros que jamais cometeria em outras circunstâncias. Sem levantar suspeitas, Adriana continuará reunindo provas sobre a vida secreta do empresário. Em vez de expor imediatamente o que descobriu, ela decidirá esperar o momento ideal para agir. Seu objetivo não é apenas humilhá-lo, mas fazê-lo compreender a dor que ela sentiu ao ser julgada e condenada injustamente. Ao mesmo tempo, Liris ganhará ainda mais espaço na vida de Ulisses. A antiga companheira de cela de Adriana demonstrará interesse em ajudá-lo durante um período difícil, tornando-se uma das poucas pessoas em quem ele acredita poder confiar. Sem perceber, o empresário começará a revelar detalhes de sua rotina, de seus problemas financeiros e até de antigos acontecimentos envolvendo Pilar. Cada nova informação chegará aos ouvidos de Adriana por caminhos inesperados. A protagonista compreenderá que sua antiga colega de prisão poderá se transformar em uma aliada decisiva para desmontar toda a rede de mentiras construída contra ela. Entretanto, Adriana fará questão de agir com extrema cautela. Ela sabe que qualquer passo em falso poderá alertar Pilar, colocando toda a sua investigação em risco. Por isso, evita aparecer, mantém distância dos envolvidos e passa a agir apenas nos bastidores. Enquanto isso, Pilar continua convencida de que controla completamente a situação. A empresária acredita que sua influência ainda é suficiente para impedir que antigos segredos venham à tona. Cercada por pessoas que lhe obedecem sem questionar, ela sequer imagina que Adriana já começou a desmontar o quebra-cabeça que poderá provocar sua queda definitiva. Mas Ulisses não será o único alvo da protagonista. Ao revisar tudo o que aconteceu antes de sua condenação, Adriana percebe que outras pessoas também tiveram participação importante em sua ruína. Alguns mentiram deliberadamente, outros preferiram permanecer em silêncio quando poderiam ter impedido a injustiça. Para ela, todos carregam algum grau de responsabilidade. Entre esses nomes está Diná. Adriana recorda diversas situações em que Diná escolheu proteger interesses próprios em vez de revelar aquilo que sabia. Ainda que não tenha planejado toda a armação, suas atitudes acabaram fortalecendo as acusações contra a fisioterapeuta. Por isso, Diná também passa a ser investigada. Adriana pretende descobrir quais segredos ela esconde e até onde foi sua participação nos acontecimentos do passado. Antes de agir, porém, ela deseja reunir provas suficientes para impedir que qualquer um consiga escapar novamente. Outro nome que permanece em destaque em sua lista é Tom. A protagonista nunca esqueceu o comportamento do empresário durante os momentos mais difíceis de sua vida.
Em diversas ocasiões, ele tomou decisões que favoreceram Pilar e contribuíram para que Adriana permanecesse isolada, desacreditada e sem qualquer possibilidade de defesa. Agora, Tom começará a perceber que algo mudou. Pequenos acontecimentos passarão a despertar sua atenção. Informações sigilosas desaparecerão misteriosamente. Pessoas começarão a fazer perguntas sobre fatos antigos e situações que pareciam enterradas voltarão a ser comentadas. Sem saber exatamente o motivo, Tom terá a sensação de que alguém está investigando seu passado. Essa desconfiança aumentará ainda mais quando ele descobrir que Adriana voltou a circular discretamente por lugares frequentados por antigos envolvidos no processo que a condenou. Enquanto isso, Pilar enfrentará seus próprios problemas. Embora continue demonstrando segurança diante de todos, ela começará a notar que algumas pessoas de sua confiança estão mudando de comportamento. Funcionários evitarão determinadas conversas, antigos aliados passarão a agir com cautela, e informações importantes deixarão de chegar até ela. A empresária perceberá que está perdendo parte do controle que sempre exerceu sobre aqueles que a cercam. Sem imaginar que Adriana é responsável por grande parte dessa mudança, Pilar decidirá descobrir quem está tentando desestabilizar seus planos. Paralelamente, Ulisses enfrentará uma situação cada vez mais desesperadora. As cobranças pelas dívidas aumentarão, ameaças começarão a surgir, e o empresário perceberá que seu segredo está por um fio. O medo constante afetará também sua vida familiar. Seu casamento entrará em crise, enquanto sua posição dentro da joalheria ficará cada vez mais fragilizada. Qualquer deslize poderá representar o fim da reputação que levou anos para construir. Adriana acompanhará tudo de longe. Apesar da oportunidade perfeita para destruir o rival, ela resistirá ao impulso de agir imediatamente. Em sua visão, expor Ulisses naquele momento significaria perder uma fonte importante de informações sobre Pilar. Assim, continuará usando a paciência como sua principal arma. A protagonista compreenderá que vencer essa batalha exige inteligência muito mais do que força. Cada segredo revelado no momento certo poderá provocar um efeito dominó capaz de derrubar todos aqueles que participaram de sua condenação. Ao longo dessa jornada, Adriana também encontrará novos aliados. Algumas pessoas que antes acreditavam em sua culpa começarão a enxergar as contradições da história e decidirão ajudá-la a descobrir toda a verdade. Essas alianças fortalecerão ainda mais sua investigação. Pela primeira vez desde que deixou a prisão, Adriana sentirá que não está mais sozinha. Ao mesmo tempo, seus inimigos passarão a cometer erros provocados pelo medo. Ulisses tentará esconder suas dívidas. Tom buscará proteger seus interesses. Dinah evitará responder perguntas sobre o passado. E Pilar fará de tudo para impedir que antigas mentiras sejam desmascaradas. Sem perceber, todos estarão caminhando exatamente na direção desejada por Adriana. Os próximos capítulos prometem uma sequência de confrontos, revelações e reviravoltas, capazes de transformar completamente o rumo da novela. A protagonista provará que sua vingança não é movida apenas pelo desejo de acertar contas, mas principalmente pela busca da verdade e pela necessidade de limpar seu nome diante de todos. Cada segredo descoberto aproximará Adriana do momento mais esperado: colocar Pilar e todos os responsáveis por sua condenação frente a frente, com as consequências de seus próprios atos. E quando isso acontecer, ninguém conseguirá impedir que a verdade finalmente prevaleça. E aí, gostou do vídeo? Então já deixe seu gostei e comece a seguir o seu canal de novela preferido aqui.